Graça e paz, queridos, uma boa noite a todos. Hoje pela manhã nós falamos sobre ouvir a voz de Deus no dia a dia. E eu quero te perguntar então, você conseguiu parar hoje para ouvir a voz de Deus? Como foi teu dia? Teve algum momento que você sentiu que Deus estava falando ao teu coração? Você conseguiu interagir com o Espírito Santo nesse dia? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, fazendo um fechamento daquilo que iniciamos pela manhã. Mas antes de mais nada, eu peço que você deixe a sua inscrição no canal, ative as notificações, também deixe o seu like e encaminhe para alguém que precisa aí aprender a ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus fala no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 9, o seguinte: E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O contexto aqui é Jesus ensinando uma parábola muito famosa, a parábola do semeador. E ele termina essa parábola, esse ensino, falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim quem tem ouvidos? É lógico que ele não está falando aqui de ouvidos naturais, mas ele está falando de ouvidos espirituais, que são justamente aquelas pessoas que desenvolveram essa percepção espiritual para entender quando Deus está falando. Você já consegue ouvir a voz de Deus? Você já tem ouvidos para ouvir? Ou você ainda fica com muitas dúvidas? E uma primeira dica que eu te dou é quando você está com muita dúvida é porque ele não falou, viu? Porque quando ele fala, nós ficamos convencidos. A Bíblia diz, e eu tratei sobre isso pela manhã, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando nós somos convencidos por ele, nós não temos mais dúvida. Nós podemos ter a dúvida de ouvir no sentido de obedecer ou não, mas não há dúvida daquilo que é certo, daquilo que é a vontade dele. Então, o Espírito Santo, ele vai deixar clara a sua vontade para nós. Agora, o que nos cabe depois é fazer como Samuel, como falamos pela manhã, dizendo, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve, estou aqui para fazer a tua vontade, para ouvir e dar ouvidos ao que o Senhor tem para mim. Mas a primeira questão mesmo, tá, que eu quero falar com você, é que para você ouvir, você vai ter que investir tempo para isso. Não adianta você fazer as mesmas coisas todos os dias, esperando um resultado diferente. Então você vai precisar parar para ouvir. Dedique um tempo no seu dia para parar. Se você não parar, você não vai desenvolver essa percepção da voz dele. E eu te pergunto, você conseguiu parar hoje? Eu dei essa tarefa pela manhã. Você conseguiu parar hoje para ouvir a voz de Deus? Ou Deus falou contigo de alguma forma hoje? Se você conseguiu parar e ouviu, eu quero dizer parabéns. O que você fará agora, a partir de agora, para continuar nessa jornada ouvindo a voz de Deus? Agora, se você não ouviu, eu quero te dizer, não pare. Continue. Tenha perseverança, porque nós não vamos chegar lá aonde chegaremos um dia no primeiro passo da caminhada. Mas cada passo que nós damos, nós nos aproximamos do nosso alvo. E se você tem o desejo realmente de ter um relacionamento com Deus e ouvir a sua voz diariamente, você precisa dar um passo todos os dias nessa direção. Talvez no primeiro momento não seja fácil. Talvez você pare lá 5, 10 minutos e não ouça nada. Tá tudo bem, meu irmão. É assim mesmo. Continue dizendo, Espírito Santo fala comigo, Deus fala comigo. Aí você vai para o segundo dia, vem um monte de coisa na cabeça, vem um monte de distrações. E aqui está um ponto importante, para ouvir a voz de Deus precisa silenciar as demais.
Uma vez eu vi o Benny Hinn falando sobre isso. Ele disse num depoimento dele que a primeira voz que ele procura ouvir no dia é a voz de Deus. Então ele começa o dia silenciando todas as demais vozes para que de fato ele consiga ouvir a voz de Deus. Agora, se você vai para a presença de Deus, tentando ouvir o Senhor na frente de uma tela, na frente de uma rede social, de um celular, da internet, você realmente não vai conseguir ouvir a voz de Deus, porque a tua mente vai se dispersar, a tua mente vai se distrair. Infelizmente, a gente vive num mundo hoje que tem muitos estímulos ao nosso redor. As pessoas estão sempre sendo estimuladas por algo e nós vivemos hoje até de certa forma um cansaço mental de tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Agora, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, por isso que aqueles que conseguem levantar cedo, aqueles que conseguem ali no finalzinho da madrugada, antes das 6 da manhã, né, ou após as 6 da manhã, conseguem levantar um pouco antes do trabalho, ainda onde as coisas não iniciaram, onde o banco está fechado, talvez os filhos estejam dormindo, o chefe não está mandando recado ainda, que você pode simplesmente levantar, empurrar o seu celular, deixar num canto, né? Não ter nenhum aparelho ligado, ver o sol nascendo e daqui um pouco você ali ter um momento exclusivo com Deus, onde você não vai estar ali sendo estimulado por nada ao teu redor, talvez até por familiares, né? Talvez até por pessoas da casa, da família que ainda estão dormindo, você tem um tempo ali. Tem gente que gosta muito, que prefere orar na madrugada, 3 da manhã, 4 da manhã, justamente por isso. Não são todos que conseguem. Tem pessoas que têm muita dificuldade, em razão de um sono pesado, de levantar 3, 4 horas da manhã. Mas quem consegue, é um excelente horário para orar, porque ali são momentos que você pode parar para ouvir a voz de Deus. Eu quero falar da minha experiência. Teve uma vez que eu estava passando uma crise muito forte na área financeira e eu precisava tomar decisões muito difíceis e eu não tinha saída. E um dia eu decidi entrar madrugada orando. E eu fui orando madrugada dentro até o Senhor falar comigo. Até o Senhor me dar uma direção clara. Foi tremendo. Eu acordei no outro dia com todas as direções e com toda a instrução daquilo que eu teria que fazer no outro dia. E tudo aquilo que Deus me instruiu no outro dia confirmou. Coisas que foram verdadeiros milagres. Então, remova a distração. Tente escolher horários que você tem privacidade e sem interferência para poder ouvir a voz de Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, mais uma vez, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Mais uma vez, Senhor, nós queremos estar atentos àquilo que o Senhor está falando. Queremos reconhecer a Tua voz com cada vez mais clareza, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, lembrar que o Senhor sempre está disposto a falar conosco, mas queremos desenvolver para Te ouvir melhor e também obedecer à Tua direção. Nós queremos crescer nessa intimidade contigo, Jesus. Todos os dias, Espírito Santo, revela-te em nossas mentes, em nome de Jesus, que essa pessoa que está ouvindo, ela possa receber o toque do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, e tenha a sua percepção aumentada para ouvir a sua voz e também disposição para obedecer. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Queridos, antes de dormir, peça que o Senhor fale contigo. Deus fala também através de sonhos. Peça para o Senhor falar contigo hoje nessa madrugada. Que Ele te dê sonhos proféticos na tua vida. Que Ele te mostre coisas novas. Que você possa ouvir a sua voz. E amanhã estaremos aqui pela manhã, mais um dia, para ouvirmos a palavra de Deus. Mas antes eu quero te pedir, se porventura essa palavra te edificou, ela te trouxe mais clareza de como ouvir a voz de Deus, deixa nos comentários, deixa aí o que Deus está fazendo na tua vida. E também eu peço a você que, se porventura você tiver algum pedido de oração, por favor, deixe nos comentários que eu estarei orando pela tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço, shalom.